CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, sexta-feira, conosco ao vivo no estúdio da CBN. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, eu já deixo aqui aberto o nosso canal de participação para o nosso ouvinte, já desde já participar conosco. 99986-0206, nosso torpedo. Também temos o 3223-5911, para quem deseja nos ligar e deixar seu questionamento. E também o nosso e-mail, cbnvitoria@redegazeta.com.br. Gilberto Sudré hoje tem um tema que é bem pertinente, né, Gilberto? Como que a gente pode avaliar as boas maneiras do uso de celulares em público, Gilberto? Exatamente, Fábio. A gente não tem como fugir, né? O celular tem tudo quanto é lugar, todo mundo usa, fala, precisa de acessar a internet, mandar e-mail em vários lugares diferentes, só que esse excesso acaba nos tornando chatos, muitas vezes, de alguns pequenos hábitos que a gente acaba cometendo em público, e aí as pessoas acabam incomodando as pessoas que estão à nossa volta em relação a isso. Então, por exemplo, a primeira questão é você andar, né, e digitando no celular, ou então acessando a internet sem olhar para frente, além de ser um risco para você de você cair, você sofrer algum acidente, até ser atropelado, as pessoas também em volta de você acabam atrapalhando você andando, né, e não olhando para frente, tropeçando em outras pessoas ou batendo em outras pessoas. Então já não é um hábito muito legal de você fazer. Então, presta atenção nessa questão. Outro hábito que não é muito legal é aquelas pessoas que acham que o gosto musical delas é o de todos que estão à volta delas, né? E aí ligam aquele som alto no smartphone ou no telefone e eles acabam inundando as pessoas que estão em volta delas com aquela música que muitas vezes não é de preferência de todos que estão ali. Então, além da questão de incomodar as pessoas, essa pessoa que liga o smartphone com som alto também não se atentou que a qualidade do som que ele ouve também é muito ruim, porque esses alto-falantes são muito ruins também normalmente. Se você usar um fone de ouvido, a qualidade do áudio vai ser muito melhor, inclusive retirando aquele ruído ambiente todo que tem, né, no local que você está. Então, o uso de som alto pelo smartphone também não é uma boa política. Tem hora que a gente pensa, para que um telefone tem tanta potência para tocar som alto assim. Nessa mesma linha, Fábio, é o uso do Viva Voz também, né? As pessoas que estão em volta de você não são obrigadas a ouvir você discutindo com alguém pelo telefone ou ouvir a sua própria ligação. Então, só utilize o Viva Voz do telefone quando você estiver exatamente sozinho, no local separado, para evitar essa situação. Outro problema nesse uso, né, principalmente de tablets agora, é a fotografia. Todo mundo gosta de tirar fotografia é legal, as câmeras de smartphones e de tablets melhoraram muito nesses anos todos de evolução, só que é muito estranho você estar num local tentando tirar uma foto de um local e alguém tentando tirar uma foto com um tablet que tem 10 polegadas na sua frente tampando o local. Então, ou seja, também é uma situação complicada que você deve ter um pouco de bom senso também no uso da situação. Tirar a fotografia com o smartphone é pequenininho, está na mão, não incomoda praticamente ninguém. Né? Agora, você tirar com um tablet de 10 polegadas, levantar aquilo para tirar uma foto, não é assim uma situação assim, das mais práticas. Eu vi isso inclusive em casamentos, viu? Imagina, um convidado num casamento com um tablet, levantar um tablet no meio da cerimônia para tirar uma foto dos noivos, né? Se for na festa tudo bem, mas dentro da igreja eu também já presenciei algumas coisas assim. Então é bem complicado, né? Para isso, né? O uso de telefones em teatros e cinemas e shows, principalmente em cinemas e teatros, que é um lugar mais reservado, mais silencioso, escuro. Então, ou seja, aí eu não estou falando nem de você atender o telefone, que já é uma coisa extremamente grave, você atender o telefone e falar. O próprio uso do telefone, com aquela luz do LCD, já incomoda as pessoas que estão em volta, que estão assistindo o filme, ou que estão assistindo um show, numa peça de teatro. O próprio uso já incomoda. Então, cinema, teatro e shows, principalmente cinema e teatro, o lugar do smartphone é dentro da bolsa ou no bolso, em modo vibrador, e aí você não atrapalha ninguém que está à sua volta, né? Claro, a luz chama atenção mesmo. Exatamente. Não tem como você desviar o olhar, né, de qualquer jeito. Exatamente, não tem jeito. E por último, ainda temos uma dica da família, né? Ou seja, no convívio familiar, deixe o seu smartphone um pouquinho de lado, conviva com as pessoas que estão à sua volta, né? E aí, me lembra até uma piada, viu, Fábio, de uma pessoa que fala assim: olha, ontem meu telefone celular ficou fora do ar, ficou sem bateria. Descobri que tinha as pessoas que moravam lá em casa, acho que são até da minha família. Então veja só que exagero, né? Na Como situação. pode, né? Então é uma situação diferente. E por último, Fábio, no restaurante.
o uso de telefone celular no restaurante. Evite de falar, né, o telefone, né, com outras pessoas na mesa, né, que estão ali interagindo com você ao vivo. Deixe para fazer isso fora do restaurante, em outro local. Se você tem que usar o telefone especificamente, ou tem que receber uma mensagem, coloque o telefone em cima da mesa, mas com a tela virada para baixo. E principalmente, se você estiver está na fila de pagar a conta, né, do telefone, ou na fila de pagar o restaurante, não fique usando o telefone. Em respeito às pessoas que estão na fila, em respeito à pessoa que está te atendendo na hora do ato de pagar a conta. Né? Então, ou seja, fale no telefone, mas na hora de pagar a conta você pede licença à pessoa que está conversando com você e dê atenção à pessoa do caixa ou à pessoa que trouxe o aparelho do cartão de crédito para você tenha uma situação e não atrase, inclusive, a fila, né, do pagamento daquela conta. Com certeza, em relação porque a isso. tem gente que tenta ficar passando de fase de Candy Crush, né? Num exemplo assim bem popular. Exatamente. Então, ou seja, os telefones são bons, os telefones não têm nada de grave, mas a gente tem que usar com um bom senso, né? Ou seja, essas situações para que as pessoas que estão à sua volta também não se sintam incomodadas com o seu hábito de uso do smartphone. Tem participação aqui já, Gilberto, sobre o nosso tema. Quem nos acompanha está participando pelo torpedo da CBN, que é o 999860206. A sua mensagem de texto que chega aqui direto no nosso estúdio da CBN. Tem aqui a mensagem assinada, ele diz, o cúmulo, Gilberto, da falta de reverência é o uso do celular em lugares de culto, assinado pelo pastor Robson, que foi um exemplo, a gente falou de casamento, mas isso se estende a Exatamente. Muito outras obrigado, cerimônias, né? Obrigado, pastor Robson, pela participação, e ele tem toda a razão. Né? Ou seja, também é um lugar de respeito, né? Um lugar do culto, as pessoas estão ali concentradas, fazendo suas orações, né? Fazendo lá a sua concentração para o evento que estava acontecendo, né? Do culto em si, e as pessoas ficam no telefone, ficam mandando mensagem, ou ficam ali até muitas vezes falando, eu vi pessoas falando inclusive já, então acho que não é o caminho, né, adequado de bom senso para o uso desses dispositivos. Tem aqui também o Beto, que nos enviou a mensagem. Ele fala aqui sobre um complexo industrial aqui da Grande Vitória, que é proibido falar ao celular andando e digitando, cabível de punição, segundo ele. Exatamente, é uma questão de segurança, né? Ou seja, você num lugar onde você está funcionando numa indústria, por exemplo, tem peças em movimento, tem carros, empilhadeiras em movimento também. Se a pessoa está sem a sua completa atenção para o ambiente em si, ela está correndo um risco de sofrer um acidente, e a pessoa também que está fazendo aquela operação também acaba atropelando, fazendo algum risco, ou causando algum risco para essa pessoa. É verdade. O complexo de Tubarão aqui, de acordo com o Beto. Gilberto, essas orientações a gente terá daqui a pouco também no nosso site da CBN, cbnvitoria.com.br, e no outro canal, né? Exatamente. No seu site? No meu site, no gilberto.sudré.com.br, e também quem tiver dúvidas, né, pode mandar para o e-mail cbntecnologia@gmail.com. E falando de dúvidas. Falando de dúvidas, exatamente. Recebemos aqui 3 perguntas pelo torpedo, telefone de torpedo da CBN. Primeiro, falando sobre o compra do PS4, né? A Sony lançou o PS4 recentemente lá aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. E aí, um ouvinte de final 7522 mandou um torpedo pra gente aqui perguntando se ele comprar um PS4 nos Estados Unidos, se ele é compatível aqui no Brasil. Completamente compatível. É o mesmo aparelho, ele pode comprar lá nos Estados Unidos e trazer para o Brasil sem problema nenhum, inclusive a pagar 1/4 do preço, né, do que é vendido aqui no Brasil. Mais ou menos essa é a comparação. 1/4 do preço, Gilberto. 1/4 do preço, mais ou menos. Né? O Roberto também mandou um torpedo para a gente aqui, perguntando sobre a qualidade dos produtos da STI. O produto da STI é um produto que ele é antiga Sharp, que mudou de nome. São produtos medianos no mercado, né? Não são produtos de top de linha, nem são os piores produtos do mercado, são produtos de qualidade mediana, né? Alguns produtos são inclusive melhores, são bons produtos, outros produtos nem tanto, mas de qualidade, diria em geral, mediana. Né? Eles fabricam telefones, televisões, tablets também, sobre isso. Okay. E por último, o nosso ouvinte do telefone 0555, final 0555, mandou um torpedo pra gente falando que ele tem um S3, um Samsung S3, e está sentindo o telefone meio lento, né? Diz ele aqui que viu várias dicas que sugerem como fazer o root no Android. É viável? Bom, o que é o root? Exatamente, vamos falar o que é o root primeiro. Root é você quebrar a senha
mestre do telefone, em que você agora se torna o administrador do telefone, permite que você tenha acesso a configurações mais sofisticadas, instalar inclusive aplicativos que são mais sofisticados dentro do aparelho, né? Eu diria que não vai resolver o problema da lentidão. A lentidão, fazer o root ou não fazer o root no telefone, não implica em rapidez ou não do telefone em si. Ele tem, tem outros usos, o root em si. Então, para ele observar, ou seja, se ele está lento, e a minha sugestão é que ele verifique os aplicativos que estão instalados. E talvez ele consiga remover alguns aplicativos ou tirar do ar alguns aplicativos que estão em uso agora, que ele não usa. Isso provavelmente vai tornar o telefone mais rápido, né, do que ele está reclamando aqui agora. O root em si, ele é para um outro uso, né, para você usar alguns aplicativos mais sofisticados dentro do Android. Sobre esse uso de aplicativo, até li uma vez numa revista especializada, né, dessa área, que se você não usa determinado aplicativo durante um mês, você já pode apagar, que você não vai usar e está gastando memória à toa. E eu faço isso, e eu uso através do meu telefone. Eu instalo alguns aplicativos para testar até, aí de mês em mês eu dou uma olhada, já esse aplicativo aqui eu não usei no último mês. Eu vou lá e apago, porque não tem necessidade dele estar instalado no meu aparelho. Exatamente, é uma boa prática. Eu fiz esse exercício, só que eu fico, será que eu vou usar um dia? Aí fico com pena. Se você for usar um dia, você volta e instala novamente. O aplicativo normalmente é gratuito, está lá no Google Play, você baixa e instala novamente. Então, eu faço isso, de vez em quando tem o dia da faxina no smartphone, né? Então, você faz isso, é uma boa prática, com certeza. Temos dica de segurança? Temos a dica de segurança, já tem a ver com o nosso momento, né, do ano, né? Ou seja, começa a temporada dos ataques natalinos online, viu, Fábio? Então, ou seja, a gente tem observado o crescimento de ataques via e-mail ou via páginas falsas na internet que tem o tema natalino, né, de promoções, né, ou de mande um cartão de Natal para os seus amigos, né, através desse site, que na verdade nada mais são do que pegadinhas para que você ou clica num link ou instala um programa e aí o seu computador vai estar infectado com vírus. Então, essa é a ideia desse tipo de ameaça, e a gente tem que estar atento, não? Então, coisa do tipo assim, cuidado com informações pessoais que você digita nos locais. Sim. Observa se você recebe um e-mail, nunca clique num link que vem dentro do e-mail, né, no corpo do e-mail. Nem abra anexos que tem no e-mail. Cuidado quando você recebe correspondências de bancos, os bancos não mandam e-mail, né? Então, se você receber alguma correspondência de banco, não faça isso, não clique, porque muito provavelmente é uma correspondência falsa, né, sobre isso. Observe nos sites que você acessa se ele começa com HTTPS, né, que aí é um site que pelo menos ele tem uma identificação de que é o site verdadeiro, por exemplo, em relação a isso, né? Com certeza. Cuidado com não responda os e-mails que não solicitados, spams. Nunca você deve responder um e-mail daquele, né? E por último, né, uma dica que acho que é fundamental, que é, se o negócio parece bom demais, cuidado, desconfie, porque provavelmente não é, né? Então essa é uma boa dica. Você sempre desconfie. Encontrou uma televisão que está a 1/4 do preço normal, né? Ou a metade do preço normal. Será que é verdade mesmo? Será que alguém venderia uma televisão pela metade do preço? Então desconfie da promoção. Com certeza. Gilberto, tem outras participações aqui também, do Ubirajara, que nos ligou no nosso 3223-5911, e ele quer saber se há algum aplicativo com comando de voz, e ele deu um exemplo, falar em voz alta e o celular levar para uma página no navegador, por exemplo. Os aparelhos, normalmente Android, né, da Samsung e o iPhone, eles já têm, né, funções que fazem isso, que você pode falar, né, e ele reconhece aquela situação e ele faz uma ligação telefônica, por exemplo, né, ele navega num site, ele abre um aplicativo, né, então tem os Androids mais novos, versão 4 para frente, praticamente todos têm uma função como essa, já embutida no próprio aparelho. Então é possível de ser feito isso. Da etiqueta de telefone surge outra dúvida, a etiqueta do uso do telefone celular. Olá, Martini, professor. Ele fala assim, entre um compromisso e outro, preciso ver mensagens, Gilberto. O que ele deve fazer? Entre um compromisso e outro? Bom, se ele tem que acessar o telefone, minha sugestão é que se ele estiver em trânsito, em algum lugar ou andando, chegue para o canto um pouquinho, vai num local onde não tem muito fluxo de pessoas, ele pode acessar o telefone tranquilamente, né? Ou senta na sala de recepção, por exemplo, do dentista ou de uma reunião que ele vai fazer um pouquinho antes
da reunião, ele pode ler os e-mails dele de forma tranquila, sem problema nenhum, né, sobre isso. Tem aqui também outra participação, o nosso ouvinte não deixou o telefone, mas é a participação bem humorada. Ele fala: smartphone em locais públicos, Gilberto, são os mestres da solidão. Aí ele dá o exemplo: como paquerar as mulheres se a gente não olha nem mais pra frente? Daí aumenta mais a dificuldade para namorar. Com certeza absoluta. Se você não tem contato visual, não tem como fazer nenhum tipo de paquera, né? Entendi. O Davi, ele já fala assim, aí é um problema, acho que bem particular. Vamos tentar ajudar, né, Gilberto? Ele fala assim: não desgruda do celular, isso é normal? Olha só, já tem casos assim, detectados assim, de dependência de internet e dependência do celular também, né? Então, ou seja, ele deve tentar fazer aquela desintoxicação, talvez uma vez por semana, ou algumas horas durante o dia, ele deixa o telefone de lado, né, e tente fazer ficar um pouco longe, né, ou um pouco offline, como a gente chama, né? Ou seja, sai um pouco da internet, sai um pouco do telefone e vai ler um livro, vai dar uma volta na praia, né, para tentar pelo menos manter uma distância segura, né, e não se envolver tanto com esses gadgets, né? Com certeza. O Paulo nos ligou também aqui no estúdio e ele quer saber, Gilberto, uma dica, porque ele quer dar um celular de Natal para a filha dele, com cerca de R$ 500. Ele pergunta: tem uma opção boa com esse valor? É um valor bem apertado. Se ele tem um interesse em navegar na internet, uma coisa mais sofisticada, com telas grandes, ele não vai encontrar nesse valor, né? Ou seja, são valores acima de em torno de R$ 1.000, um celular com tela grande, né? Tudo mais. Mas tem telefones mais simples ou menores que ele vai encontrar sim. Se ele pretende funções básicas de navegar na internet, de instalar alguns aplicativos, da linha Android, com certeza, não da linha Apple, da linha Android, ele vai encontrar algumas opções para essa situação. Principalmente dependendo do tipo de plano que ele contratar da operadora. Também. Porque se depende do tipo de plano, os descontos são bem agressivos, né? Agora, no final do ano, inclusive, as operadoras aproveitam para melhorar um pouco esses descontos e incentivar os consumidores a trocarem de celular. Ouvinte Ed, ou a Ed, ela fala assim sobre também o uso do telefone celular, ou ele, né? Pior é aquela pessoa que usa o celular na hora de se servir no self-service. Nossa, Imagina, na hora da fome, você quer se servir, tem alguém ali que não avança. E até o self-service, eles recomendam que você, quando está se servindo, você não fale, né? Você nem converse com a pessoa do lado, porque é uma questão de higiene, inclusive, né? Você não falar enquanto está se servindo lá no self-service, né? Aí já emendo aqui com outra participação do Marcelo Dias. Ele fala que o nosso ouvinte: podia existir um restaurante que dê desconto se o cliente não usar o telefone no local. Diz ele que, se não se engana, já viu isso em algum lugar. E eu falei isso na semana passada. É? Né? Um restaurante que dá 50% de desconto na conta se os ocupantes da mesa não usarem celular. 50%. Infelizmente, esse restaurante não está no Brasil. Ele está em Jerusalém, né? Mas o dono do restaurante, exatamente irritado com essa situação das pessoas usando o celular constantemente dentro do estabelecimento dele, ele fez uma promoção, ele dá 50% de desconto se a pessoa não usar o telefone enquanto ele estiver dentro do estabelecimento. Tem aqui ainda, o Davi falando, pior que eu leio livros pelo celular, ele que falou aqui um pouco mais cedo. E deixa risada também na mensagem dele. Tem aqui ainda, nosso ouvinte que não deixou o nome, final 8881, diz: Samsung 4 ou iPhone 5? Qual o melhor, Gilberto? Bom, eu avaliando performance, avaliando o próprio hardware em si, minha sugestão, bateria inclusive, né? Eu diria que o S4, né? Com certeza. O S4 hoje é o smartphone de maior autonomia de bateria, né? O iPhone 5 ele está em quarto ou quinto lugar, né? Então, nesses quesitos, eu escolheria o S4. Certo, e a gente tem um resumo da semana? Resumo da semana, Fábio, vamos começar falando dos crackers, que roubaram mais de 2 milhões de senhas de Facebook, Google e Twitter. Então, se você tem essas senhas, né, do Facebook, Google e Twitter, tome cuidado, e a minha recomendação é que você troque a sua senha, porque ela pode ter sido vazada por hackers nesse local. O Facebook foi responsável por 57% das contas comprometidas, né, desse quantidade de 2 milhões, o Yahoo com 10%, e o Google com 9%, e Twitter com 3%. Então, principalmente Facebook, a recomendação é que você troque a sua senha, porque ela pode ter sido vulnerabilizada pelos hackers sobre isso. O Obama, um depoimento interessante do Obama essa semana, que ele falou que ele está proibido de usar o iPhone por razões de segurança. O FBI proibiu o presidente Obama
de usar o iPhone. Ele tem uma versão modificada do BlackBerry, que é uma versão mais segura do BlackBerry, onde ele usa, mas ele não pode usar o iPhone por causa de segurança, né? Uma outra notícia que surpreendeu muitas pessoas foi a Amazon essa semana, que lançou um programa surpreendente, em que eles vão usar, na verdade está em estudo ainda, né? Vão usar drones, que são aqueles pequenos helicópterozinhos controlados à distância, para entregar cargas de até 2 quilos em locais que estão a distâncias próximas, né, do local. Chama-se Amazon Prime Air. Né? Na verdade é um projeto que está sendo desenvolvido, deve entrar em funcionamento daqui a uns 4 anos, mais ou menos, segundo a previsão da Amazon. Mas é surpreendente, imagina você chegar na sua casa e levar para você. E aí, imediatamente, 2 dias depois, os hackers já desenvolveram drones para capturar os drones levando as encomendas. Então, ou seja, a encomenda está em voo indo para a casa do consumidor e um outro drone vai sequestrar a encomenda. Olha só, né? E emendando esse assunto, o Google lançou um programa também que agora não é drone. Eles estão trabalhando em carros sem motorista que vão levar as encomendas até a casa dos consumidores. Também. Então veja que a modernidade na entrega dos produtos também vai ser, vamos esperar novidades para os próximos anos aí, nisso aqui, né? E por último, Fábio, uma notícia que pode deixar preocupada algumas pessoas, né? A China, que é famosa por fazer clones, né, por fazer outros produtos similares, de qualidade não tão boa, mas produtos similares de concorrentes americanos ou do resto do mundo, anunciou essa semana que vai começar, né, na verdade vazaram algumas informações, vão começar a fazer aviões, Boeings, né, de forma clonada dos seus irmãos americanos. O aparelho vai se chamar Boeing. Boeing? Né? Boeing 747. A pergunta é, você voaria num avião chinês da Boeing? Tem um vídeo tem um vídeo divulgado na internet sobre um avião, dois aviões não conseguiram pousar ontem na Escócia. Eu vi. Tá no G1. Também teve a oportunidade, então. Tá no G1. Baseado naquilo, eu não sei se eu tentaria em algum avião genérico, não. Eu com certeza eu diria a você que eu não voaria num avião genérico chinês. Eu prefiro os originais Airbus e da Boeing, que são aviões já testados, né? E não um desses aviões genéricos, né, como você disse. Com certeza. Né? Gilberto, muito obrigado por hoje, agradeço muito sua participação conosco aqui na CBN. Obrigado, Fábio, obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado pelas grandes participações, muitas participações que tivemos aqui, lembrando que quem quiser mandar e-mail pra gente aqui, cbntecnologia@gmail.com, tem os canais de comunicação também da CBN aqui, tudo que a gente conversou daqui a pouquinho vai estar no cbnvitoria.com.br e no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Ok, Gilberto, obrigado, bom fim de semana. Para você e para todos os nossos ouvintes.